é uma alegria estar com vocês. Eu me emocionei enquanto a Amy estava contando sobre sonhos, porque Deus é um Deus tão lindo que Ele pega os sonhos do coração dele e transplanta para o nosso coração, né? E desde as coisas mais simples que a gente possa achar que na nossa vida tem valor, como constituir uma família, um casamento, ter filhos, né? São sonhos que vêm do coração de Deus, que a Bíblia fala que Deus opera o querer e o realizar. Então, é muito especial a linguagem de Deus conosco, né? E eu me emocionei de ouvir histórias sobre essa igreja. E eu estou muito feliz de fazer parte do primeiro evento de mulheres, porque vocês sabem que vocês vão fazer muitos eventos ainda, para a glória de Deus, para alcançar muitas mulheres e ensiná-las, e ministrá-las, e encorajá-las. E se tem uma coisa que eu tenho alegria, gente, é estar em evento de mulher. Porque a gente é tão animada. Eu vi a pastora Sabrina até catando flor lá, que estava dispensada, com muito... Quem viu os stories da pastora Sabrina catando flor? Gente, eu me diverti, mas é isso. E a gente se alegra em cada detalhe. Né? Para quem não viu o vídeo, ela estava pegando umas flores que tinham sido deixadas, junto com algumas que ela comprou, né, para não ficar feio. Né? Tá falando bonitinho, tá lá jogada no lixo. Estavam jogadas no lixo, mas eu tentei dar uma arrumada, assim, né? Tinham sido deixadas para trás por alguma razão. E ela estava lá juntando, uma mulher, né, virtuosa, aí, fazendo mais com menos, maravilhoso. Mas é tão lindo ver como a gente se une, a gente se alegra. E eu cheguei aqui, eu vi umas mulheres tirando foto na escada, todas modelos lindas. Eu falei, gente, a mulherada, a gente vem tudo cheirosa, bonita, para um evento, vai ficar o dia inteiro sentada na igreja, mas a gente vem feliz. E eu tenho... Pais com as crianças em casa, glória a Deus. Isso é uma parte que a gente não pode, né, desconsiderar. Os pais cuidando dos filhos é uma coisa linda. Por isso que nós oramos por mais eventos de mulheres. Aleluia. Maravilhoso, né? E a pastora Sabrina estava falando para mim, Kelly, olha, a gente tem esse tema, seja ela, e eu queria que você compartilhasse algo que para você é uma tônica, é algo forte para você. E eu estava orando, porque a gente tem tantas habilidades, quando a gente vai para Provérbios 31, que descreve uma mulher valorosa aos olhos de Deus, tem tantas características ali importantes, né? Desde assim, as empreendedoras que avaliam uma propriedade e adquire, as fashionistas que cuidam da roupa de toda a galera da casa, tantas coisas ali, mas uma das coisas, um dos valores que eu tenho buscado ter na minha vida, e também eu me sinto meio que comissionada a poder compartilhar, é sobre um coração rendido a Deus. Então, eu quero falar sobre a mulher, né? Seja ela uma mulher que se rende. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque nós estamos vivendo num tempo que parece que para a gente sobreviver ou se destacar, a gente tem que realmente, às vezes, não considerar totalmente alguns valores cristãos, mas isso está muito errado. E eu louvo a Deus porque Deus está nos levantando como mulheres dele, para a gente continuar ensinando às próximas gerações o que foi que ele estabeleceu para que nós pudéssemos ser consideradas mulheres bem-sucedidas. Um dia todos nós vamos estar diante dele num julgamento. E eu acho que todas nós queremos ser realmente, né, a gente quer ouvir, entra servo bom e fiel, né, poder ter a eternidade com ele. E depois a gente quer, eu não sei você, mas eu anseio muito que a minha vida, de alguma forma, eu possa assim, trazer muita alegria para o coração de Deus e os meus atos, as minhas ações, sejam condizentes com aquilo que Ele estabeleceu. E então, a gente não vai poder chegar lá e falar assim, olha, eu não fui uma belezinha de crente porque as pessoas à minha volta não ajudaram. A gente vai ter que dar conta da nossa responsabilidade e falar por que é que a gente não cumpriu isso ou aquilo. Então, eu quero falar sobre 3 aspectos de rendição que nós precisamos viver enquanto mulheres, né? E eu quero que você possa tomar... Antes de começar o primeiro, eu quero ler para vocês que eu sou meio... assim, eu desenho, mas não igual a Sabrina, não, menos, né? Mas eu também amo desenhar, amo essa parte. A arte sempre foi uma coisa que Deus usou muito para falar comigo. E quando eu estava meditando, preparando essa palavra, eu escrevi uma pequena... sei lá o que, um textinho sobre mulher, mas eu acho que tem um pouquinho a ver com a gente, eu queria ler para vocês. A Bíblia diz assim, mulher é obra-prima, produto da mão de um Deus perfeito, criativo, detalhista e bom. Mulher é mistura de delicadeza e força, de lamento e som festivo. Mulher chora de rir e chora de chorar. Sabe lavar a alma em boas e gordas lágrimas. Mulher é sensível, mulher é inteligente, mulher é gente. A essência da grandeza é saber se render, saber diminuir. E mulheres de Deus são assim, entregues, trabalhadas, valorosas, mulheres que se rendem. Então, essa é assim a essência daquilo que eu quero falar. Ó, a artista já...
Então, eu acho que isso é um pouco da essência do que Deus tem falado comigo. Que, na verdade, saber se render tem muito a ver com grandeza. Né? E, às vezes, as mulheres, a sociedade fala que uma mulher sábia, uma mulher forte, é aquela que desbrava o mercado de trabalho, que galga assim, lugares que os homens almejam. Mas, para mim, de verdade, eu, né, como mulher, eu valorizo demais uma mulher que ela consegue ter a sua casa com as coisas no lugar. Que a casa não importa quanto custou aquele sofá ou a cama, ou, sabe, a condição da casa, mas é uma casa. Eu já visitei casas muito simples, que as panelas você podia usar de espelho, sabe, que os filhos tinham sempre o melhor. É aquela organização de uma mulher caprichosa. Eu valorizo quando uma família que tem os filhos bem criados, os filhos educados, você vê que aquela mulher está se dando, porque eu vejo muito valor, eu sei quanto custa educar filhos, eu sei quanto custa manter uma casa. Então é aquilo que a gente estava falando de valor, eu realmente agrego valor a essas coisas, né? Então a gente precisa deixar que Deus nos confronte nesse tempo, principalmente as jovenzinhas que estão aí nas faculdades. Cuidem com aquilo que vocês ouvem e com aquilo que vocês passam a considerar normal. O normal para nós é aquilo que Deus falou e ponto, amém? Então, o primeiro nível de sujeição, de rendição que eu quero falar é rendição a Deus. É um princípio espiritual que nós devemos nos sujeitar ao Senhor. A Bíblia fala lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Isso é um princípio, nós precisamos nos submeter. E o que é que significa submeter? Né? Quando a gente vai no original dessa palavra, a palavra significa organizar sob, subordinar, obedecer, submeter ao controle de alguém, render-se à admoestação ou conselho de alguém. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que é o nosso primeiro passo, né, na nossa vida com Deus, é você fazer aquela oração onde você reconhece que Ele é o teu dono, o teu Senhor, o teu Salvador. Você está dando a Ele o governo da tua vida. E muitas vezes nós fazemos essa rendição, mas a gente segue a nossa vida do jeito que a gente quer. Escolhendo os nossos caminhos, como a gente vai sobre cada área, e isso é incoerente. Ou a gente tem um Senhor, ou a gente tem alguém nos governando, ou a gente está andando por conta. Né? Então, o primeiro nível de sujeição é a gente realmente orar sobre as nossas decisões. Se nós orássemos sobre cada passo que a gente vai dar, a gente erraria muito menos, não é verdade? Às vezes eu vejo pessoas sofrendo, por exemplo, dentro de alguns casamentos, que quando elas oraram, Deus mandou todos os sinais, que não. O pai falou não, a mãe falou não, o pastor falou não. Ele estava um dia pensando isso, ele olhou para o lado, tinha alguém com cartaz. Não, né? Tudo era não, tudo era não. E a pessoa vai e casa mesmo assim. E depois ela fala assim, olha, eu não sei por que eu estou vivendo isso, sabe? Então, assim, às vezes a gente toma as decisões por conta e depois a gente sofre as consequências disso. Mas a verdade é que se a gente entende isso, né, que nós precisamos nos render, a gente vai fazer essa busca, essa entrega, as renúncias. Gente, viver com Jesus é maravilhoso. Mas a única coisa que não tem preço é a salvação, que nos foi dado de graça. O resto, tudo tem preço. Né? Se você quer alcançar alguns níveis de relacionamento com Deus, tem dedicação, tem entrega, tem abnegação. Você vai abrir mão de muitas coisas. A Bíblia fala que a porta é estreita, o caminho é apertado. Gente, não dá para andar com tudo e querer ir para a glória. Não dá. Né? Às vezes a gente vai estar querendo agarrar um monte de coisa e não passa. Né? Então a gente tem que entender que a nossa vida com Jesus é maravilhosa, mas Jesus não mentiu quando Ele nos convidou para andar com Ele. Ele falou, aquele que quer vir após mim, o que Ele falou? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vem. Ele estava falando, não vai ser fácil. Tem negação aí de você mesmo, o seu ego vai morrer, a tua vontade vai morrer, eu acho que vai morrer. E você vai entrar num lugar de fazer a vontade do Pai, de agradar a Deus. Então, nós precisamos entender isso. Né? Quando nós não nos sujeitamos a Deus, a gente não está apto para entrar nesse lugar de resistir o diabo. Eu acho muito interessante essa sequência. Fala, sujeitai-vos a Deus primeiro. Se eu não estou nesse lugar de rendição, eu não tenho como exercer o próximo, que é resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Eu me lembro que uma vez eu tive uma experiência... a gente estava começando a fazer alguns retiros, só as mulheres, ministrando outras mulheres. E eu me casei com 19 anos, sim, uma criança. Né? Tinha leitinho lá em casa. Meu marido tinha 22, né? Farinha láctea, todas essas coisas. A gente comprava. Né? E nosso filho casou com 10 dias antes de fazer 19. Alguns dias antes, não sei se bem 10, um pouquinho mais.
E ele casou então com 18, Israel. E um dia ele ligou para a gente e falou: olha, pai, mas vocês estão vindo aqui para minha casa, vocês podem trazer farinha láctea? E a gente desligou, a minha filha falou assim: o Israel é muito engraçado, ele quer o melhor dos dois mundos, quer ter vida de casado comendo farinha láctea, isso não conta, isso não pode, você tem que escolher o que ele quer ser, ou criança ou adulto, né? Mas então, eu casei com o Luciano, que na época tinha 22 anos, mas ele era já um pastor no sul, em Guarapuava. Encontrei uma irmã aqui que já morou, né, alguns anos lá em Guarapuava também, uma terra gelada no Paraná, uma região centro-oeste do Paraná, era um gelo, era difícil. E lá, então, eu fui encorajada a assumir alguns papéis enquanto pastora. E eu olhava para aquela igreja, tinha senhoras que podiam ser minhas vozinhas, minhas mamães, minhas irmãs. E eu falava assim: Deus, como assim que eu vou cuidar desse povo? Mas, então vamos junto, me ensina como fazer isso. E o Espírito Santo é tão lindo, que várias vezes, quando eu estava sentada com elas abriam o coração, às vezes algumas senhoras, o Espírito Santo começava a falar coisas, e eu me via falando coisas que eu falava: espera um pouquinho que eu vou anotar para quando eu chegar nessa fase, eu também quero lembrar, porque não era de mim aqueles conselhos, eu sabia que não era de mim, né? E eram coisas tão preciosas que eu podia falar, porque o Senhor é bom. Mas teve uma época que a gente foi fazer o primeiro retiro, que os nossos maridos iam nos deixar numa chácara e ir embora. E eu lembro que eu estava tão preocupada, eu falei: meu Deus, agora realmente é nós. Porque na igreja, quando dava qualquer coisa, a gente chamava eles, tipo um reforço, a gente ficava segura. E eu lembro que eu estava numa luta muito grande. A gente estava num ambiente, uma chácara antiga, parecia que era tudo meio sinistro. E eu estava realmente sentindo um peso espiritual. E eu lembro que os quartos desse lugar que a gente estava usando, assim, o teto era muito alto e era bem comprido. Gente, parecia uma coisa assim, própria para gravar um filme de terror. Era lá, assim. Eu lembro que uma das vezes a gente estava num lugar que a gente escolheu para ser o lugar da reunião. Eu fui ao banheiro e eu lembro que eu fui meio assim: tá amarrado em nome de Jesus, sai daqui, sabe? Eu assim, sentindo um peso. E eu lembro que quando eu fui chegando assim na porta do banheiro, estava saindo uma irmã que eu tinha falado para elas, ainda tinha encorajado. Eu falei: gente, esquece chapinha, esquece tudo, porque nós estamos aqui buscando Deus, vamos ser livres. E ela levou ao pé da letra. E ela estava com o cabelo tudo assim, tipo... E quando ela saiu, gente, eu estava realmente tão assustada. Então, eu lembro que eu dei um grito, eu pulei 1 metro para trás, assim, ela: ai, pastor, o que aconteceu? Eu falei: deixa para lá. Tipo, mas foi muito tenso. E aquela noite eu fui dormir, eu acho que, sabe, debaixo daquela responsabilidade, orando muito. E eu estava realmente sentindo algo diferente, mas eu tive um pesadelo. E eu me via naquele corredor. E eu entendi que na outra ponta eu vi um homem e eu sabia que ele era o diabo. E eu lembro que eu estava lá e falei assim: gente, eu lembro de eu estar dormindo falando assim mesmo: gente, nem dormindo eu não vou ter paz. Eu estava assim muito, realmente preocupada. E eu lembro que no sonho, eu sabia que aquilo era um sonho, mas eu sabia que aquilo era algo espiritual. Eu não sei explicar, mas eu estou tentando explicar o que foi para mim. Mas eu dava um passo e ele dava um passo. E aquele corredor era bem comprido. E a gente foi nessa, eu dava um passo, ele dava um passo, ele dava um passo. E eu tremendo por dentro, querendo fazer cara de corajosa. Eu já fui treinada assim na minha adolescência. Eu tenho 2 irmãos, um irmão mais velho. E às vezes ele estava com os amigos dele aprontando. E eu estabelecia uma tática de guerra, né? Então, às vezes, eles faziam umas coisas muito nojentas. E eles iam em cima das meninas com bicho, sabe? Às vezes eles pegavam um sapo, abriam um sapo. Eram umas coisas assim. E eu falava: traz para eu ver, traz para eu ver. Era uma tática de guerra. Eu morria achava horrível, mas eu sabia que se eu mostrasse interesse, se eu fizesse uma cara de corajosa, não tinha graça para eles, entendeu? Então eu falava: deixa eu ver, que legal. Eles pegavam um grilo, iam em cima, deixa eu segurar. Eles sai da frente, ia atrás das outras, que faziam... Então eu fazia uma cara de corajosa e sim, deu certo. E esse dia eu falei: gente, eu me sentia tremendo naquela visão. Mas eu falei: não, eu vou fazer cara de corajosa. Tipo, eu vou fazer de conta, tipo assim, sai daqui, diabo, que aqui não. Né? Eu estava lá assustando com a irmã do banheiro, mas eu falei: não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E na medida que eu fui dando aqueles passos, eu lembro que dentro de mim eu escutava esse versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E eu fui dando os passos lembrando disso: eu vou resisti-lo em nome de Jesus. E quando chegou na metade, a gente se encontrou, quase que cara a cara, assim. E dentro de mim, eu estava muito tremendo, mas eu estava tentando ser firme por fora. E eu falei: eu estou sujeita a Deus, eu te resisto em nome de Jesus. E ele desapareceu. Naquela hora, naquele sonho, no outro dia de manhã, eu acordei cheia de coragem, cheia de valentia em Deus. E eu senti realmente que o Senhor estava nos dando uma vitória. A gente estava tomando uma atitude
né, de poder realmente estar naquele lugar sujeitas ao Senhor, trabalhando para Ele, fazendo o nosso melhor, mas também resistindo ao diabo. E foi assim um encontro maravilhoso. Nós tivemos tantas experiências sobrenaturais que a gente não tinha muito hábito, sabe? A gente não era um grupo que a gente via muitas coisas. A gente estava buscando a Deus, mas lá foram mulheres que tiveram visões, tiveram que vencer muitas coisas. Então a gente estava realmente numa batalha. E na nossa vida não é diferente, né? Então a gente tem que lembrar, tá tenso? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, né? Mas nós precisamos lembrar que essa submissão é uma rendição, é você aceitar a correção, né? Mesmo quando que isso possa doer, é aceitar todos os níveis, é você aceitar abrir mão, é você se negar, é você dar pausa em alguns sonhos e jogar fora outros quando eles não são condizentes com aquilo que Deus tem para a sua vida. E todo mundo passa por isso, né? Não pense você que é só com você, porque quando às vezes a gente está passando um momento que a gente tem que redirecionar, né? A pastora Amy falou sobre uma prática da Rest Church, que a gente vê isso como chave, que é você ter períodos de busca, de jejum, de entender qual é a vontade de Deus para você alinhar a terra com o céu, né? O céu com a terra. Você tem que fazer essas buscas. E muitas vezes a gente está cheio de sonhos e tal. Quando, de repente você vai fazer essa busca, essa entrega, Deus fala, não. Tira isso, tira aquilo, vai ficar só isso aqui. Você fala, Deus, mas esse era o que parecia mais legal. Eu vou tirar o que é mais legal, o que mais me empolga, o que eu estou tão... Sim, mas, sabe, ninguém jamais vai ganhar no quesito fidelidade de Deus. Quando você é fiel nos impulsos que Deus tem para a tua vida, nos direcionamentos que Ele tem para você, você vai colher tanto, sabe, dessas semeaduras que você faz, que vale muito a pena viver para Jesus, né? Então eu quero te encorajar a ser sujeita, a ser obediente, a buscar ouvir a voz de Deus. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Nas Escrituras, através do conselho da tua liderança, conforme as Escrituras, que sempre tem que bater tudo, né? E você, na sua busca diária, você pode ouvir o Espírito Santo falando dentro do teu coração. Algumas pessoas têm experiências de ouvir audivelmente, mas todas essas formas são as formas que Deus usa para falar conosco, amém? Então nós precisamos estar com o coração quebrantado, aberto, sensível, para a gente não fazer tudo na força do nosso braço e ao nosso próprio modo, porque isso sempre custa bastante caro, amém? O segundo nível de sujeição, né, eu quero falar aqui que é a sujeição aos pais. A gente se render aos nossos pais como autoridade sobre as nossas vidas. E um tempo atrás, quando Deus me falou essa palavra, Ele me fez fazer uma avaliação pessoal de como estava a minha sujeição a Ele, de como foi a minha sujeição aos meus pais, uma vez que eu já era uma mulher casada, já tinha deixado a casa dos meus pais. Mas uma coisa linda que nós podemos entender, que quando a gente reconhece, né, se você é uma mulher casada, como eu era, quando eu tive, né, esse confronto com Deus, você pode consertar coisas através do perdão. Isso não é lindo? É demais, né? O que quebra o poder da maldição sobre nós é o perdão, é o arrependimento, né? Que você pode externar com perdão e um pedido de perdão. Se você falar, mas pastor, os meus pais já não estão mais aqui e eu não fui uma filha obediente, uma filha sujeita, você pode se arrepender diante de Deus. E também você vai ter essas maldições como fruto da desobediência quebrados, né? Removidos de sobre a sua vida. E eu gosto muito da área de educação. E eu trabalhei como professora desde os meus 15 anos de idade. Eu fiz magistério, depois fiz pedagogia. E trabalhei muito tempo em escola. E às vezes eu via alguns filhos com comportamentos que eu ficava assim, meu Deus, como pode essa criança tão rebelde? E às vezes eu tinha um pouco contato com os pais, mas os pais me pareciam, sabe, pessoas muito razoáveis, muito educadas, que parecia que não combinava aquele comportamento tão rebelde da criança com pais, aparentemente, porque a gente nunca pode falar que conhece uma casa, uma estrutura, só pelo aquilo que a rede social mostra ou que num pouco contato você possa ver. Já aprendi isso também. Mas eu ficava, às vezes, questionando quando alguns filhos rebeldes eram filhos de famílias que a gente convivia. E que eu via que os pais, de fato, disciplinavam. E eu me lembro uma vez que o Espírito Santo me fez, assim, na tentativa de ajudar um casal com seus filhos. Eu me vi fazendo algumas perguntas sobre qual era a postura deles em relação às autoridades, que eles, né, como eles se relacionavam com as autoridades, os pais em relação a Deus. E eu lembro quando o Espírito Santo os fez, né, reconhecer que eles tinham sido muito rebeldes. E nós oramos pedindo para que Deus removesse, né,
aquela abertura que havia sido dado para aquele comportamento de rebelião, vocês estão entendendo? Nos filhos. E depois que eles fizeram esse momento de arrependimento, as crianças mudaram profundamente. Isso são coisas que eu pude observar. Então, eu creio que os princípios servem para nos orientar, amém? E no reino espiritual é assim, quando existe uma abertura, uma lacuna, então é importante a gente entender por quê. Porque se você falhou nisso, você tem a chance de consertar. Né? Se seus pais, se você ainda é... Tem quantas solteiras aqui? Olha aí, temos poucas solteiras, a maioria tudo casadinha já, né? Mas as solteiras, né, vocês podem, de repente, vocês estão vivendo. Quando a gente já é mais moça dentro da casa dos nossos pais, às vezes fica difícil obedecer algumas regras. E, né, às vezes a gente tem alguns comportamentos que pode desonrar, né, a fala deles, o que eles estão colocando. Mas Deus pode nos dar graça, amém? Para ajudar a honrar os nossos pais em tudo, porque esse é um princípio que traz bênção sobre a nossa vida. Então, eu quero ler Colossenses 3:20. A Bíblia diz assim: filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E a palavra justo significa correto. Isso é o certo a se fazer. Né? E é legal, ou interessante, ou... eu não sei quantos adjetivos a gente pode colocar aqui, mas que a Bíblia não tem algumas condicionais. Ela é ponto. Né? Ela não é ponto e vírgula, ela não é flexível. A palavra fala, vocês façam isso, porque isso é correto. Ponto. Não fala assim, olha, obedeça os seus pais se eles tiverem bom senso, se eles tiverem a mesma fé que você tem. Não, fala obedeça em tudo, né? Em tudo. Tem um dos versículos que fala em todas as coisas, em tudo. Porque isso é correto. Colossenses, eu falei Colossenses 3:20 e li Efésios 6, desculpa, tá? Eu li Efésios 6:1 e agora Colossenses 3:20 fala, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, porque fazê-lo é grato, porque fazê-lo é bom. Então, a Bíblia nos coloca como uma ordenança. Né? O fato de a gente entender, nem tudo a gente vai compreender ou achar tão correto, segundo a nossa mentalidade, mas a gente tem que acreditar que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, amém? E se Ele estabeleceu, vai ser fonte de vida para nós, obedecer esses princípios. Eu sei que a gente, enquanto pastores, a gente começa a ouvir tantas histórias, que às vezes a gente fala, meu Deus, misericórdia, assim, de alguns filhos, porque nós temos alguns pais, hoje em dia, tem alguns pais tão desequilibrados e com nada de bom senso. A gente tem alguns jovens que são jovens incríveis, que querem servir a Deus. Os pais resistem porque eles não entendem o servir a Deus como uma coisa boa, ou estar na igreja. Então, às vezes, esses filhos vêm e falam, o que eu faço? Eu amo Jesus, eu quero estar na igreja, meu pai não deixa eu vir na igreja. A gente fala, honra o seu pai. Honra o seu pai. Peça para o seu pai deixar você ver online. Pega a bênção dele, mas assim, honre teu pai. Procura um lugar de bom senso. Né? Ore clamando pela misericórdia. Assim, que Deus age. Gente, Deus faz milagres. Né? Eu acho que todo mundo aqui já experimentou de alguma forma. Se você ainda não provou, você vai ver o agir de Deus na tua casa, na tua vida. Né? Dê espaço para isso. Eu já vi filhos que vinham... A gente falou assim, ó, nós vamos ver o favor de Deus. Você vai orar e seu pai vai mudar o coração. A Bíblia fala que o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina para onde quiser. Então, a gente vai deixar essa autoridade ser inclinada pelo Todo-Poderoso e nós vamos orar nisso em concordância. E a gente vê esses jovens voltando para a igreja falando, meu pai mandou eu vir hoje. E a gente celebrar. Então, eu acredito muito que quando a gente obedece, a gente entra num lugar de bênção, a gente aciona esse lugar sobre as nossas vidas, né? E agora eu quero ir para o terceiro nível de sujeição, de rendição, e eu quero ler um texto que faz a transição dessa ideia, que eu achei muito interessante. Um dia, nossa filha Elissa, estávamos no carro em família, Luciano dirigindo, eu do lado, Israel e Elissa no banco de trás. E a Elissa sempre foi tão engraçadinha, assim, porque ela tem um olhão, não sei quantos já viram, Elissa Subirá, você pode dar uma olhada no Instagram depois, ela tem um zoião castanho, assim, meio esverdeado. E ela, desde pequenininha, ela sempre foi bem sonhadora, sabe? Ela tem uma parte artística também bem desenvolvida. E ela olhava para cima, às vezes, ficava com aquele zoião bem aberto e sonhando. E muitas das vezes que ela estava com aquele olho, que eu via que ela estava em Nárnia, assim, tipo, lá longe, ela estava sonhando com casamento, com a família dela, com coisas assim, desde muito pequenininha. Às vezes a gente estava andando no meio da cidade, ela falava assim, vocês acham que eu deveria casar de grinalda ou de a gentilícia? Tipo, você tem 5 anos, filha. E ela soltava essas, assim. E eu lembro que um dia a gente estava andando, ela devia ter, assim, também muito novinha, ali uns 7 aninhos, e ela falou pro Luciano, pai, por que o pai que leva a noiva lá para encontrar com o noivo? Por que é o pai que tem que levar? E aí o Luciano,
que é um fenômeno de conhecimento de Bíblia. Gente, é sério, às vezes é difícil conversar com o seu sobrinho, que ele tem base bíblica até para repetir prato de comida. Ele pega, sabe, tudo para delivery, ele acha a base bíblica para tudo. E eu ia, tipo, se fosse eu a perguntada, eu ia dar uma base bíblica, tipo, uma base, assim, talvez conceitual. Porque o pai é autoridade. Eu ia falar alguma coisa, mas ele falou, lá em Números 30, minha filha. Eu falei, nossa, o que vai sair aí? Então, Números 30, de 3 a 8, ele leu esse texto, diz assim: quando, porém, uma mulher fizer o voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-o, calar-se para com ela, no dia em que ouvir, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar, no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Então, quando ele leu esse texto, eu fiquei super curiosa. Falei, o que ele vai falar agora? Aí ele disse assim, filha, olha como que Deus estabeleceu autoridade e Deus reconhece isso. Então, numa família, o pai, ele é o cabeça do lar. A Bíblia estabeleceu assim. E diante de Deus, se uma filha tivesse um momento lá na adoração, e eu já conheci várias dessas, que está lá adorando a Deus, e no momento de paixão, de entrega, de rendição, de repente fala assim, Senhor, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que eu vou cortar todos os meus cabelos. E eu vou ficar careca, eu vou entregar os meus cabelos para ti, porque eu amo os meus cabelos, mas eu amo mais o Senhor. Alguém já conheceu alguma dessas crentes mais doidas, mais ousadas? Né? Tem umas assim, conheço algumas que já ficaram um tempo sem sapato, umas coisas assim bem extravagantes. Mas a Bíblia fala que isso já acontecia lá atrás. A Bíblia chama de dito e refletido dos seus lábios. Algum voto maluco, vulgo voto maluco, né? O dito e refletido dos seus lábios. A Bíblia fala como que acontecia isso. A mulher estava lá, ela tinha uma autoridade em casa, ela era solteira. Ela tinha esse momento, ela chegava para a autoridade dela na casa e falava, pai, eu estava adorando o Senhor. E eu senti muita vontade, eu falei isso para Deus, que eu ia cortar os meus cabelos, como um ato de adoração para Ele. Porque para mostrar que Ele é mais importante que todas as coisas. O pai dizia, vai em frente. Ela tinha que ficar carequinha da Silva e cumprir o que falou. Mas se o pai falasse, não, minha filha, eu não estou de acordo. A Bíblia fala que Deus aceitava aquilo que ela se propôs a fazer. Eu creio assim, Deus se alegrava, mas ele entendia que o pai tinha esse lugar de autoridade para falar, não vai seguir em frente. Né? Eu acho que especial, Deus aceitava a proposta maluca, falando assim, eu sei que você me ama, eu sei que você levaria isso adiante. Mas se o pai dissesse não, ela parava ali. Vocês entenderam? Quando a mulher se casa, o homem passa a ter esse lugar. Né? Então, ele é agora a autoridade sobre a mulher. Mas eu não gosto dessa ideia. Problema seu. A ideia não é minha, a ideia foi de Deus. Faça as pazes com isso quanto antes, por favor. Né? Porque não adianta você ficar brigando. Eu lembro que quando eu me converti, eu venho de um contexto que eu brincava que eu cresci na casa das 7 mulheres. Por quê? Minha avó ficou viúva muito cedo, não cheguei a conhecer o meu avô. Ele era um russo, ela italiana. Olha que sanguinho bom, gente. Essa misturinha russo e italiano. Pensa, né? 7 mulheres explosivas, fortes. E eu cresci nessa casa. Todos os maridos das 6 mulheres que vieram, que são as filhas, obedeciam para ficar vivo. Obedeciam as mulheres. Eu cresci nessa casa com essa referência de mulheres fortes, mandonas, briguentas. Elas falavam, apaga a luz, mas a gente está aqui ainda. Mas apaga a luz, tá bom, a gente apagava. Até as tias, quando ia na casa de uma tia, a tia mandava, a gente fazia. Porque elas eram assim, briguentas, difíceis, mandonas. E eu me converti aos 15 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui num congresso de mulheres, assim, eu vi uma pastora falando sobre submissão. Eu falei, não, isso está muito errado. Porque eu estava indo em todas as conferências e eu estava amando saber sobre a parte financeira que Deus abençoava. Aí quando chegou essa parte, eu falei, não, mas parece uma coisa assim, que Deus tem uma preferenciazinha com os homens. Gente, eu tive uma dificuldade, assim, quando eu comecei a ouvir de pronto, assim, eu falei, mas por quê?
por que a gente submissa? Por quê? Por que Deus escolheu? Gente, a gente não é inteligente igual? Eu creio. Eu já comecei... Gente, eu lembro eu sentada na mesa e eu fazendo... Sabe, vocês já viram aquele meme que tem um monte de equação, assim? Era eu, assim, sentada lá naquela, assim, olhando e pensando. Eu falei, gente, mas não é assim. Eu acho que isso aqui não é bem desse jeito. E eu lembro que eu fiquei relutando e aquela pastora ensinando, falando o que a Bíblia dizia e dando alguns testemunhos. E eu, não sei, estou desconfortável. Isso aqui não desceu tão legal que nem as outras coisas da bênção e de tudo. E eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, olha Deus, eu não consigo, não me parece justo, mas eu não vou falar que o Senhor não é justo, porque o Senhor é justo. E se tem qualquer dificuldade, qualquer, de aceitação, eu sei que isso não está em ti, isso está em mim. Então eu quero te pedir que o Senhor me revele sobre essa verdade. Eu quero ser trabalhada, eu quero ser moldada, eu quero ter um coração que possa entrar nesse lugar onde a tua bênção se estabelece, que é no lugar de obediência. Falei, então vem, Senhor, e desconstrói. Tudo que eu aprendi foi uma vida inteira até aqui. Até os 15 anos, foram 15 anos de uma carga, onde as mulheres que mandavam, onde as mulheres que eram as sábias, assim. E eu lembro que quando eu orei dessa forma, Deus começou a me apresentar mulheres de Deus, com uma postura muito linda. E aos poucos eu fui sendo trabalhada. E eu comecei muito antes de casar. Eu me converti com 15, com 19 anos eu estava me tornando a esposa de um pastor. E nesses 4 anos foi como um intensivo com Deus, assim. Eu tinha muita fome da palavra e do tratamento de Deus, mas eu lembro que nesse curto período aí de 4 anos, eu tinha algo dentro de mim que eu poderia discursar por muito tempo sobre submissão. E eram coisas que não eram só produzidas no intelecto. Sabe algo que vem dentro de você? E o Espírito Santo começou a me falar sobre qual é o privilégio também da gente estar nesse lugar. E eu comecei a orar muito pelos homens que estavam à minha volta. O meu pai, os meus irmãos, o meu futuro marido, depois o meu marido. E entendendo que eles têm um lugar de, que eles, assim como nós, também precisamos muito buscar a Deus para ter sabedoria. Eles da mesma forma, né? Porque você imagina se um homem, ele freia um voto que seria tão especial na vida daquela filha ou daquela esposa, ele vai prestar conta diante de Deus, né? Mas assim, e a gente por obedecer vai estar fazendo certo. Então às vezes eu questionava tantas coisas, mas o que eu quero que vocês entendam nessa tarde é que a gente tem que ter um coração rendido a Deus e aos seus princípios. Então, se a gente entra nesse lugar, significa que a gente vai ser como uma vaquinha de presépio que fica lá só fazendo a cena. Não é isso que a Bíblia fala. Né? Quando você vê Provérbios 31, e eu já meditei tanto nessas coisas, que eu falava, gente, como pode essa mulher, que a palavra descreve como valorosa, ela é uma mulher inteligente, é uma mulher perspicaz, é uma mulher que sabe negociar, é uma mulher que entende, sim, de como se vestir, porque fala que o marido, a forma como ele se veste, ele se torna honrado pela sua sociedade, a vizinhança, ele é colocado em lugar de honra, os filhos são bem vestidos. Eu falava, gente, essa mulher... dá uma canseira só de ler Provérbios 31, a partir do versículo 10. Eu não sei você. E fala que a lâmpada de noite não se apaga. Gente, o que é a mulher que trabalhou o dia inteiro e bem, não dorme de noite ainda? Imagina o que você quiser que ela faz nesse momento, mas eu acho que ela ainda cuida bem do marido, porque não fala nada disso. Falei, gente, ela dá um bom trato, né? E Provérbios 31 é isso, é esse patamar, é esse desafio. Então, seria incoerente Deus escrever uma mulher valorosa, alcançando tantas áreas, com uma mente tão perspicaz, para ser uma mulher nula, né? Não é isso, né? E eu acho que realmente uma mulher que entende o seu lugar, ela é muito mais sábia do que uma mulher, que age como uma louca, que sai aí, resolvendo tudo de qualquer jeito. Então, eu quero só ler alguns versículos com vocês rapidamente, a gente já está quase acabando, só mais um pouquinho. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 5, versículos 22 a 24. Eu lembro que a primeira vez que eu ministrei essa palavra, eu estava estudando para mim, eu estava fazendo os meus processos com Deus, de repassar o meu nível de sujeição aos meus pais. Algumas vezes que eu tinha sido adolescente louquinha, doidinha, cheia de si, e eu fui pedindo perdão para minha mãe, para o meu pai, falando, pai, perdoa disso, mãe. Eu lembrei de uma fase, coitada de você, que dó de você, você me aguentou, nossa, eu não sei o que aconteceu. E eu fui lembrando algumas coisas e fui consertando. Aí, quando eu fui para o segundo nível, que eu estava sendo ali muito também desafiada, eu fui pedindo perdão para Deus, de todas as vezes que realmente eu tomei a frente, que eu não ouvi a voz dele, que eu ouvi e fiz de conta que não ouvi,
Não sei se você já aconteceu com você. Que você fala assim, não, é minha carne, né? Tipo, você quer saber, uma hora você entender, assim, quem é Deus na tua vida na hora da oferta. Que, assim, alguma coisa fala assim, aí eu anoto, dá nota gorda. E você fala, não, isso é o diabo, o nome de Jesus está repreendido. Assim, normalmente, quando a gente é contrariado, normalmente vai ser a voz de Deus mesmo. E a gente, às vezes, fica ali com uma direção clara. Quantas vezes, em alguma situação, eu senti aquele impulso, perdoa, seja humilde. Aí vinha a minha razão, que ser humilde nessa hora não é questão de humildade, é questão de sabedoria, é questão de discernimento. E aí faz aquela confusão, até com termos gospel na cabeça para desobedecer a Deus. E eu estava nesse processo de reconhecer alguns pontualmente, situações assim, pontuais, que eu precisava pedir perdão para Deus. E aí o terceiro nível foi esse da submissão ao meu esposo. Também já estava desde os 15 anos sendo trabalhada, mas depois de casada, uma coisa é a prática, outra é a teoria, não é mesmo? A gente pode ler ótimos livros, mas na hora de viver tudo isso, Jesus dá graça. E aí, então eu vou ler Efésios e já dou sequência. Efésios diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Eu lembro que uma vez veio uma irmã com um livro falando assim, olha, eu vi isso aqui que questionava muitas coisas do que a Bíblia realmente traz com clareza. Por exemplo, assim, falando que essa palavra que o marido é o cabeça não é autoridade. Gente, é autoridade, é cabeça, é governo. Quando você vai lá para a raiz da palavra, é isso. Não adianta a gente querer mudar. Né? E eu lembro que, então, quando eu organizei esse estudo, que eu estava no processo, eu mesma com Deus, eu lembro que Deus falou assim, olha, você vai falar essa palavra numa reunião que vão te convidar daqui a uns dias. E aí eu recebi um convite. E era numa reunião para umas mulheres que chegaram para essa reunião. Era em São Paulo, capital. E chegaram as mulheres com coque, com aquelas pastas de executiva. E eu, uma pastora lá do Paraná, olhando aquelas mulheres, tudo assim. A realidade do Paraná, na época, assim, eu tinha morado muitos anos em Guarapava, depois em Irati, que é interior, que as mulheres casam tudo com 16, 17 anos, lindo. Sabem fazer crochê, bordar, fazer torta, né? E eu convivia mais com essa realidade do que com a realidade da cidade grande, que você tem tanta oportunidade de estudo e de carreira. Então, de repente, eu me vejo entrando naquela reunião daquelas mulheres executivas, aquelas mulheres com os perfumes, que a soma deles eu estava até quase embriagada, assim, perfume bom, caro, que você vê assim, isso aqui é bom, parecia loja de perfume, assim, o ambiente. E eu falei assim, mas eu queria tanto falar uma palavrinha legal, sabe? Tipo, vocês, mulheres corajosas, vão falar sobre ousadia, olha para vocês, né? Mas o Senhor falou, você vai falar sobre submissão. E eu cheguei, gente, eu falei assim, Deus, eu só vou te obedecer, porque eu não tenho para onde ir. Até o Senhor já tinha passado toda essa escola aqui com Deus. Eu falei, vou desobedecer? E eu lembro que eu comecei a falar quase assim, ó. Que hoje Deus quer que eu fale com vocês sobre rendição, sabe? Então, vamos lá. E eu lembro que eu comecei a falar sobre isso. E, sabe, no final, eu vi aquelas mulheres literalmente descendo do salto. Sabe? Algumas acabaram sem coque, sem maquiagem, sem nada, assim. Porque a gente tem que ser muito sincera, né, para quando a gente vai se avaliar. Eu lembro que eu estava uma vez numa viagem e eu estava conversando com uma pastora. E eu lembro que a gente acabou entrando nesse assunto. E ela falou assim, olha, eu estou vivendo alguns dias com Deus. Eu falei, já passei por isso. Ela falou, eu estou sendo testada diante de Deus. Eu fui ouvir uma irmãzinha na igreja falando assim, ai, pastora, ore por mim, porque eu não sou fácil, não. Eu não sou flor que se cheira. Coitado do meu marido, ele é um homem muito de Deus, porque eu sou, sabe aquela rixosa? Sabe aquela lá que é melhor tá lá fora do que está dentro junto? Sou eu, pastora. Mas eu estou orando, ore por mim, me ajuda, tenha misericórdia. E diz que ela deu um conselho para a irmã e tal. Mas quando ela saiu, a irmãzinha saiu de perto tribulosa, né? Foi para lá, assim. Diz que ela foi diante de Deus e falou assim, Senhor, ela falou que ela é Deus, mas ela fez uma oração, graças te dou, porque eu não sou como essa rixosa. Obrigado, Senhor, porque eu sou uma belezinha de esposa. Eu sou tão agradecida porque eu consegui ser uma boa esposa. E ela falou que ela estava fazendo uma oração assim, tipo, atrevida, mas ela nem percebeu. Ela estava mesmo se achando uma belezinha de esposa diante de Deus. Aí o Senhor falou assim, você está se achando tipo nota 10 em submissão? Então eu quero te desafiar. E diz que quando ela viu aquilo vindo assim no espírito dela sobre um desafio, ela disse que ela ficou até meio desconjuntada. Disse assim, Deus, o Senhor está me chamando para um desafio numa área que eu já sou uma belezinha. E o Espírito Santo disse que confirmando, quero que você faça um jejum de submissão. O nome que ela me falou, tá, gente? Vocês
recebam como uma história. Ela disse que ela se sentiu sendo desafiada a um jejum de oração. E seriam por 14 dias, ela teria que fazer a proposta que ela sentiu no espírito de fazer. Era tudo que o marido dela pedisse, ela faria prontamente e alegremente. Assim, por 14 dias. Aí, na hora que Deus falou com ela estava lá assim, ai Deus, ai, o Senhor está me pedindo isso. E diz que ela assim, diante de Deus, então, porque ela tinha acabado de fazer aquela oração, graças te dou, porque não sou ossa rixosa. E aí ela falou assim, tá bom, Deus. E ela pensou na cabeça dela, eu vou conseguir. Não vai ser tão difícil. E o dia que eu encontrei com ela estava no 7º dia. E ela estava assim, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude. Onde eu estava com a cabeça de pensar que eu era uma mulher submissa. Eu sou uma fraude, isso que eu sou. E eu ri com ela, mas ela estava numa crise. Porque ela falou assim, eu percebi que eu nunca fiz prontamente. Tipo, meu marido, qualquer coisa que ele pedisse, eu dava um jeito de dar uma enroladinha para mostrar que não é assim tão ele que manda, né? E também, assim, não fazia sempre alegremente. Fazia, às vezes, rancorosa, mas tinha que fazer, porque sabia que tinha que fazer. E aí ela disse que ela se sentiu, assim, tipo, realmente tão trabalhada nesse período. Ela estava no 7º dia, depois disso encontrei com ela. Ela falou que ela nunca morreu tanto na vida. Assim, a carne dela nunca foi esmagada que nem esse período. E dos significados da palavra sujeição, submissão, no original, eu acho a mais legal de todas. Eu acho que até tem ali, que é um dos significados, além de organizar sob, se sujeitar, a palavra submissão significa atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Eu acho lindo esse significado, porque ninguém pode colocar isso dentro de você. Isso é voluntário. Assim como qualquer obediência a Deus, é um sim que vem de dentro de você. É uma resposta pessoal. Você não pode falar, eu obedeço por causa disso ou deixo de obedecer por causa daquilo. É você que voluntariamente, compreendendo um princípio, se coloca nesse lugar ou não. Né? A Bíblia fala sobre você assumir responsabilidade. Você não é uma coisa sem inteligência, vocês entendem? Porque o mundo coloca a submissão como se fosse uma coisa burra, como se fosse uma coisa sem valor. Eu falo, gente, como eles podem falar isso de um papel que exige muito mais inteligência emocional do que qualquer outro? Porque você ser essa mulher que tem uma resposta, mas você espera a hora certa de falar. Você tem um conselho sábio, mas você sabe discernir o momento. Isso é muito, valoroso. Isso é muito de inteligência. Então, você entenda isso e não lute mais contra, em nome de Jesus. Né? Você entenda que Deus ele é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele nos deu um lugar que é de desafio e não é mais desafiador do que para o homem. Não pense você que um homem tolo não vai prestar conta diante de Deus. Né? Então, a nossa intercessão, o nosso discurso, às vezes, não consegue convencer um homem sobre isso. Sobre o lugar dele e a responsabilidade que ele tem. Mas o nosso joelho pode cooperar muito nesse processo. E a nossa postura também, porque a Bíblia fala isso. Que você pode ganhar o teu marido pelo proceder que você tem no teu relacionamento com Deus. E a forma como você flui Deus dentro da tua casa. Né? Então, que a gente possa entender essas coisas. Porque às vezes a gente fica só no natural. E a gente fica fazendo tanta força. E a gente se cansa. A gente se desgasta. A gente se frustra. Mas quero encorajar você, eu não sei como é a tua história, como é a tua casa, onde você está nisso tudo, mas eu quero que realmente fazer, né, você lembrar que a gente tem um Deus que é fiel, amém? Um Deus que é justo, um Deus que vê tudo aquilo que a gente faz. Não, então, toda a sua postura, a gente já leu 1 Pedro hoje na hora do bate-papo, não vou ler de novo, mas fala sobre esse proceder cristão que toca o coração de pedra de um homem. Né? Então, creia nisso. Nós não somos naturais. Nós não somos dessa terra simplesmente. Né? Nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui de passagem. E a gente tem que lembrar isso todos os dias da nossa vida, porque vale a pena obedecer a Deus. Amém?